Se tem mais de 60 anos, pode estar, sem saber, a predispor-se a um AVC todas as noites, e não é o que pensa. A verdade é que milhões de idosos vão para a cama acreditando que estão seguros, mas acordam com dormência, tonturas ou, pior ainda, nunca mais acordam. E se eu lhe dissesse que a maneira como a sua cabeça toca o travesseiro, a posição em que se enrola ou até mesmo a temperatura do seu quarto podem estar silenciosamente cortando o fluxo sanguíneo para o seu cérebro enquanto dorme? Sei que isso parece assustador, mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. O seu cérebro não descansa quando dorme. Na verdade, ele está a trabalhar horas extras, eliminando toxinas, reparando células e regulando a pressão arterial. Mas quando dorme em certas posições, especialmente após os 60 anos, pode estar a bloquear as artérias que mantêm o seu cérebro vivo. A parte assustadora? Não sente nada a acontecer. Não há dor, nem aviso, apenas uma restrição lenta e silenciosa de oxigênio que pode levar a um AVC pela manhã. Pense nisso. Já acordou com uma sensação estranha de formigueiro no braço, uma dor de cabeça forte que surgiu do nada ou sentiu-se tonto ao sentar-se? Talvez tenha culpado a posição em que dormiu ou o facto de estar a envelhecer. Mas e se esses fossem, na verdade, sinais de alerta de que a sua posição ao dormir estava a restringir perigosamente o fluxo sanguíneo para o seu cérebro? E se todas as noites que passou nessa posição estivessem a aumentar o risco de AVC sem que você soubesse? A boa notícia é que, depois de compreender quais as posições que são perigosas e por quê, pode fazer ajustes simples esta noite que podem literalmente salvar a sua vida. Não estamos a falar de equipamentos caros ou rotinas complicadas. Apenas pequenas mudanças específicas na forma como posiciona a cabeça, apoia o pescoço e organiza o corpo que podem significar a diferença entre acordar revigorado ou nem sequer acordar. Deixe um comentário se já acordaste com dormência ou tonturas, ou 10 se dormes profundamente durante toda a noite. E, por favor, subscreve o Health 365, porque o que vais aprender nos próximos minutos pode proteger o teu cérebro por muitos anos. Agora, vamos descobrir a primeira posição perigosa para dormir, na qual milhões de idosos caem todas as noites sem perceber o risco. Imagina isto: encontraste a tua posição favorita para dormir, aquele lugar perfeito no teu lado esquerdo ou direito onde adormeces facilmente todas as noites. Parece natural, confortável, como se fizesses isso há décadas. Mas eis o que está a acontecer dentro do teu corpo que não consegue sentir. Quando deitas do mesmo lado a noite toda, hora após hora, sem te mexeres, estás literalmente a espremer a vida de um dos suprimentos sanguíneos mais críticos do teu cérebro. Veja, ao longo de cada lado do pescoço, há algo chamado artéria carótida. Pense nela como uma grande autoestrada que leva sangue rico em oxigênio diretamente para o cérebro. Quando pressiona um lado por muito tempo, especialmente se tem mais de 60 anos e as artérias não são tão flexíveis como antes, essa autoestrada começa a estreitar. O fluxo sanguíneo diminui e o lado do cérebro que depende dessa artéria começa a ficar sem oxigênio. Tive um paciente, vamos chamá-lo de Frank, que me procurou aos 67 anos com uma história assustadora. Durante meses, todas as manhãs, ele acordava com o braço esquerdo completamente dormente e o lado esquerdo do rosto com uma sensação estranha, quase como se não fosse dele. Ele achava que estava apenas a dormir com o braço em uma posição errada. Mas quando fizemos um exame ao pescoço, descobrimos algo chocante. A artéria carótida do lado esquerdo, o lado em que ele sempre dormia, tinha uma acumulação significativa de placa. Todas as noites, quando se acomodava na sua posição favorita, ele comprimia ainda mais essa artéria já estreita, reduzindo o fluxo sanguíneo a níveis perigosos. O alerta veio quando ele teve o que chamamos de AVC de aviso, um ataque isquêmico transitório. Ele teve sorte. O seu corpo estava a tentar dizer-lhe que algo estava errado antes que fosse tarde demais. Mas muitas pessoas não têm essa sorte. Elas vão dormir na sua posição habitual e sofrem um AVC completo durante a noite, tudo porque ficaram muito tempo de um lado. O que torna isso especialmente perigoso para os idosos é que os nossos vasos sanguíneos tornam-se naturalmente menos elásticos com a idade.
Eles não conseguem recuperar da pressão da mesma forma que quando éramos mais jovens. Acrescente a isso condições comuns como hipertensão ou acúmulo de colesterol, e deitar-se de um lado torna-se como torcer uma mangueira de jardim já frágil. Mas existe uma solução simples que pode salvar a sua vida. Prepare-se para mudar de posição naturalmente durante a noite. Coloque uma almofada corporal atrás das costas, não para impedir que se vire completamente, mas para ter algo contra o qual se apoiar e que incentive mudanças de posição. Use uma almofada entre os joelhos para reduzir a pressão nos quadris, tornando mais confortável mudar de lado. E aqui está um truque que a maioria das pessoas não conhece. Antes de adormecer, passe apenas 30 segundos de costas e, em seguida, 30 de cada lado. Isso diz ao seu cérebro que o movimento é normal, que não precisa de ficar numa posição durante toda a noite. O seu parceiro também pode ajudar. Se ele perceber que está na mesma posição há horas, um empurrãozinho suave pode encorajá-lo a mudar sem acordar completamente. Alguns dos meus pacientes até usam camas ajustáveis que mudam ligeiramente de posição a cada poucas horas, o suficiente para promover o movimento natural. Lembre-se, não se trata de nunca dormir de lado. Dormir de lado pode, na verdade, ser saudável. Trata-se de evitar a compressão perigosa dos mesmos vasos sanguíneos durante toda a noite. O seu cérebro precisa de um fluxo sanguíneo consistente de ambos os lados, não apenas de um. Agora, deixe-me partilhar outro hábito aparentemente inofensivo que pode estar a preparar-lhe um desastre matinal, e este tem a ver com algo tão simples como a sua almofada. Sabe aquela sensação de afundar na cama com o seu travesseiro fofo favorito, aquele que parece uma nuvem sob a sua cabeça? Pode ser a coisa mais confortável do mundo, mas se tem mais de 60 anos, esse travesseiro alto e macio pode estar a estrangular lentamente o suprimento de sangue do seu cérebro todas as noites. Deixe-me explicar o que realmente acontece quando seu travesseiro é muito alto, porque, depois de entender isso, nunca mais vai olhar para a sua cama da mesma forma. Quando o travesseiro eleva demais a cabeça, ele força o pescoço a se curvar para a frente, quase como se estivesse a olhar para o peito enquanto está deitado de costas. Agora, percorrendo a coluna vertebral, existem duas artérias cruciais chamadas artérias vertebrais. Elas não são apenas vasos de reserva. São o principal fornecimento de sangue para o tronco cerebral, a parte do cérebro que controla a respiração, a frequência cardíaca e a consciência. Quando o pescoço fica inclinado para a frente durante horas a fio, estas artérias ficam comprimidas, torcidas e dobradas como uma palhinha dobrada. Nunca esquecerei a Margarete, uma professora de 72 anos cheia de vida que adorava a sua pilha de almofadas. Ela usava 2 almofadas grossas de espuma viscoelástica há anos, achando que a altura extra ajudava com o refluxo ácido. Mas começou a procurar-me com queixas que me preocupavam. Todas as manhãs, acordava com a sensação de que o quarto estava a girar. Não era apenas uma tontura leve, mas uma vertigem intensa que durava minutos. Ela agarrava-se à mesa de cabeceira, esperando que o mundo parasse de girar. Algumas manhãs, ela nem conseguia chegar à casa de banho sem se segurar nas paredes. Quando finalmente ligamos os pontos, descobrimos que era a altura da almofada que estava a causar o problema. 8 horas por noite com o pescoço inclinado para a frente comprimiam as artérias vertebrais, reduzindo o fluxo sanguíneo para as partes do cérebro que controlam o equilíbrio e a percepção espacial. Medimos a configuração da almofada e descobrimos que a cabeça dela estava elevada quase 15 centímetros acima do alinhamento da coluna vertebral. Não era de admirar que o cérebro dela estivesse a lutar por oxigênio pela manhã. A ciência por trás disso é preocupante. Um estudo do Journal of Neurovascular Research descobriu que dormir com flexão excessiva do pescoço pode reduzir o fluxo sanguíneo pelas artérias vertebrais em até 40%. Para os jovens, o corpo pode compensar. Mas depois dos 60 anos, quando as artérias já estão menos flexíveis e possivelmente estreitas devido à idade, essa redução de 40% pode significar a diferença entre acordar com a mente clara ou acordar com sintomas de derrame. E o que é ainda mais preocupante, esta posição não afeta apenas as artérias. Também aumenta a pressão dentro do crânio.
Quando a cabeça está inclinada para a frente, as veias que drenam o sangue do cérebro de volta para o coração também ficam comprimidas. O sangue reflui, a pressão aumenta e, essencialmente, está a criar um engarrafamento de sangue no cérebro durante toda a noite. Este aumento da pressão intracraniana pode causar dores de cabeça matinais, problemas de visão e, nos piores casos, contribuir para o risco de AVC. Então, como saber se a sua almofada é demasiado alta? Aqui está um teste simples. Deite-se de costas na sua posição normal para dormir. Peça a alguém para olhar para si de lado ou use o telemóvel para tirar uma foto de perfil. A sua orelha deve estar aproximadamente alinhada com o ombro e o nariz deve apontar para cima, não inclinado em direção ao peito. Se o queixo estiver caído, o seu travesseiro está muito alto. A solução é surpreendentemente simples, mas requer quebrar velhos hábitos. Escolha um travesseiro que apoie a curva natural do pescoço sem levantar a cabeça muito alto. Para a maioria das pessoas com mais de 60 anos, isso significa uma almofada com uma espessura entre 5 e 10 centímetros. A espuma viscoelástica pode funcionar, mas certifique-se de que é do tipo que se molda ao contorno do pescoço, em vez de apenas elevar toda a cabeça. Alguns dos meus pacientes tiveram sucesso com almofadas cervicais que têm uma ligeira depressão no meio para a cabeça e bordas elevadas para apoiar o pescoço. Se tem usado almofadas altas há anos, não mude tudo de uma vez. O seu corpo precisa de tempo para se adaptar. Comece por remover uma almofada ou troque por uma ligeiramente mais fina. Dê a si mesmo uma semana para se adaptar e, se necessário, ajuste novamente. E se precisar de elevação para refluxo ácido ou problemas respiratórios, eleve toda a parte superior do corpo com uma cunha debaixo do colchão, não apenas a cabeça. Isto mantém a coluna alinhada, ao mesmo tempo que proporciona a elevação necessária. A tontura matinal, as dores de cabeça ou aquela sensação de nevoeiro podem não ser sinais de idade. Pode ser apenas a sua almofada a cortar silenciosamente o fornecimento de sangue ao cérebro durante toda a noite. A seguir, vamos falar sobre uma posição para dormir que muitas pessoas consideram protetora e segura, mas que na verdade pode estar a criar um cenário perfeito para um AVC. Há algo quase instintivo em enrolar-se na posição fetal. Dá uma sensação de segurança, calor, como se estivesse a proteger-se do mundo. Muitos dos meus pacientes com mais de 60 anos dizem-me que é a única maneira de se sentirem confortáveis, especialmente se têm dores nas costas ou simplesmente se sentem vulneráveis à noite. Mas eis o que esta posição aparentemente inofensiva está realmente a fazer ao seu corpo e porque pode ser uma das formas mais perigosas de dormir depois dos 60 anos. Quando se enrola bem, com os joelhos encostados no peito e a cabeça baixa, não está apenas a ficar confortável. Está literalmente a comprimir todos os principais sistemas do seu corpo que precisam de fluir livremente enquanto dorme. A cavidade torácica encolhe, os pulmões não conseguem expandir-se totalmente e, o mais grave, está a criar várias torções no sistema circulatório que podem privar o cérebro de oxigênio durante toda a noite. Deixe-me descrever o que está a acontecer por dentro. Primeiro, quando encosta o queixo no peito nessa posição enrolada, está a duplicar a compressão do pescoço de que acabamos de falar. As artérias vertebrais ficam ainda mais comprimidas do que com um travesseiro alto. Mas agora acrescente o que acontece ao peito. Quando se enrola para a frente, a caixa torácica comprime-se, reduzindo a capacidade pulmonar em até 30%. Menos capacidade pulmonar significa menos oxigênio a entrar no sangue, e menos oxigênio no sangue significa que o seu cérebro não está a receber o que precisa para funcionar e proteger-se durante essas horas cruciais da noite. Eu tinha uma paciente chamada Dorothy, de 69 anos, que sempre dormia enrolada. Ela dizia que era a única posição em que conseguia controlar a dor crônica nas costas. Mas começou a sentir algo que a aterrorizava. Acordava sem sentir as mãos, às vezes por até 1 hora. Os dedos ficavam completamente dormentes, formigavam e não funcionavam. Depois vinham as dores de cabeça matinais, do tipo que parecia que a cabeça estava num torno. Quando monitorizamos os níveis de oxigênio durante o sono, descobrimos que o oxigênio no sangue estava a cair para níveis perigosos, às vezes abaixo de 88%.
Para referência, qualquer valor abaixo de 90% é considerado preocupante, especialmente para alguém da idade dela. Eis o que estava a acontecer. A posição fetal estava a criar uma tempestade perfeita de problemas. O peito comprimido significava a respiração superficial. O queixo encolhido limitava o fluxo sanguíneo pelo pescoço. A coluna curvada pressionava os nervos. E as pernas dobradas restringiam o fluxo sanguíneo da parte inferior do corpo de volta ao coração. Tudo isso combinado significava que o cérebro dela estava essencialmente a sufocar lentamente durante toda a noite. A investigação sobre este assunto é alarmante. Um estudo do Sleep Medicine Institute descobriu que os idosos que dormiam em posições muito encolhidas tinham taxas significativamente mais elevadas do que eles chamam de eventos cerebrais silenciosos. Estas são pequenas áreas de danos cerebrais que ocorrem quando partes do cérebro não recebem oxigênio suficiente. Pode não notar uma ou duas, mas ao longo de meses e anos, elas acumulam-se. Contribuem para a perda de memória, problemas de equilíbrio e, sim, aumentam drasticamente o risco de ter um AVC grave. O que é particularmente perigoso na posição fetal para pessoas com mais de 60 anos é que ela agrava os problemas circulatórios existentes. À medida que envelhecemos, os nossos vasos sanguíneos tornam-se naturalmente menos eficientes. O nosso coração tem de trabalhar mais para bombear o sangue através das artérias estreitas. Quando se adiciona a compressão mecânica da posição fetal a estas alterações relacionadas com a idade, está a pedir ao seu sistema cardiovascular que faça milagres apenas para manter o seu cérebro vivo durante a noite. Mas aqui está a questão. Não estou a dizer que nunca se pode dormir de lado ou que precisa dormir reto como um soldado. O segredo é evitar a posição encolhida e comprimida. Em vez disso, tente o que chamo de posição lateral relaxada. Deite-se de lado, sim, mas mantenha o corpo alongado. Os joelhos devem estar ligeiramente dobrados, não puxados para o peito. Coloque um travesseiro entre os joelhos para manter os quadris alinhados. A cabeça deve estar alinhada com a coluna, não encolhida. Mais importante ainda, use uma almofada corporal ou uma almofada normal para apoiar o braço de cima e evitar que o peito colapse para dentro. Isto mantém a cavidade torácica aberta para uma respiração adequada. Pense nisso como dormir de lado, mas ocupando mais espaço, ficando mais tempo e mais aberto, em vez de comprimido e fechado. Para quem sofre de dores nas costas que o fazem querer enrolar-se, trate a causa principal. Um colchão de firmeza média, um apoio adequado para a cabeça e alongamentos suaves antes de dormir podem muitas vezes reduzir a necessidade de se enrolar para se sentir confortável. Alguns dos meus pacientes descobriram que uma pequena almofada debaixo da cintura enquanto dormem de lado proporciona o apoio lombar que procuravam na posição fetal, sem toda a compressão perigosa. Lembre-se de que o seu corpo precisa de espaço para respirar e de sangue para circular. Esse instinto de se encolher pode parecer protetor, mas depois dos 60 anos, pode ser uma das posições mais perigosas para dormir. A seguir, vou revelar um perigo surpreendente que mesmo quem dorme de costas, e pensa que está a fazer tudo certo, muitas vezes ignora. Então, dorme de costas e provavelmente já ouviu dizer que é uma das posições mais saudáveis. A coluna fica reta, o peso é distribuído uniformemente e não comprime nenhuma artéria importante ao deitar sobre elas. Mas há algo que até muitos médicos não mencionam. Se o pescoço não estiver bem apoiado enquanto está deitado de costas, pode estar a criar um problema diferente, mas igualmente perigoso, que surge nas horas tranquilas da noite. Quando se deita de costas com um apoio inadequado para o pescoço, a cabeça tende naturalmente a inclinar-se para trás ou cair para um dos lados. Pode ser apenas um ângulo ligeiro, algo que nem sequer nota enquanto adormece. Mas na base do crânio, onde a cabeça se encontra com o pescoço, existe uma rede complexa de vasos sanguíneos minúsculos, mas cruciais. Esses vasos, particularmente o sistema de circulação posterior, alimentam as partes do cérebro que controlam a coordenação, a visão e, mais importante, as áreas que regulam o ciclo de sono-vigília e a respiração. Eu tratei um homem chamado James, de 71 anos, que se orgulhava de dormir de costas. Ele tinha lido todos os artigos sobre a postura correta para dormir e achava que estava a fazer tudo certo.
Ele usava um colchão firme, mantinha o quarto fresco e evitava refeições pesadas antes de dormir. Mas acordava com dores de cabeça intensas na base do crânio, do tipo que lhe causavam náuseas e tonturas. Às vezes, via luzes piscando na sua visão periférica. A sua esposa notou que ele frequentemente parava de respirar por vários segundos durante a noite e depois respirava com dificuldade. Quando investigamos, descobrimos que a almofada estava completamente achatada devido aos anos de uso. A cabeça ficava inclinada para trás num ângulo de cerca de 15 graus durante toda a noite. Essa inclinação para trás exercia uma pressão constante sobre os pequenos vasos na base do crânio, reduzindo o fluxo sanguíneo para o tronco cerebral e o cerebelo. Pior ainda, a posição contribuía para a apneia do sono, permitindo que a língua e os tecidos moles recuassem e bloqueassem parcialmente as vias respiratórias.